Gente, hoje eu queria apresentar à igreja um novo membro para a nossa comunidade, que vai ser recebido nos próximos dias. Eu queria falar desse membro para os irmãos. Essa pessoa, ela tem frequentado todas as nossas reuniões, incluindo os eventos especiais. Veio no encontro de casais sexta-feira, que alguns aqui perderam, e foi um lindo encontro, viu? Se você não teve com a gente, foi fantástico o que a gente aprendeu e teve de comunhão aqui na igreja, com quase 50 casais. Esse irmão estava presente. Ele tem participado dos projetos missionários de curto prazo, Poder Desafiado aqui na igreja, da ação social da igreja, toda a campanha que nós estamos movendo aqui na igreja de ajuda às pessoas carentes, tem participado. Quando é chamado, inclusive vem nos mutirões, já nos ajudou aqui a limpar a igreja, preparar o auditório. É uma pessoa que é dizimista. Eu não controlo isso, irmãos, nunca olho para quem colocar o dízimo oferta aqui na igreja no envelope, isso não passa na minha mão, mas eu sei de testemunho que é uma pessoa que é dizimista, contribui, inclusive com generosidade, ofertando para missões, e quando há necessidades aqui na igreja, uma pessoa que participa mesmo da vida aqui na nossa comunidade. É uma pessoa que tem participado cantando das apresentações especiais, quando é convocado também do Rural, Páscoa, Natal. Inclusive, está lendo a sua Bíblia esse ano. É uma pessoa que, sabe aquele plano de leitura que a gente compartilhou em janeiro aqui na igreja? Está levando a sério, já compartilhou sobre isso, está lendo diariamente a Bíblia, fazendo plano de leitura bíblica, está memorizando textos da palavra, inclusive. É uma pessoa que também, quando a gente dá a oportunidade, se manifesta para orar aqui na igreja e nos abençoar, participando das celebrações. É uma pessoa que é bem ortodoxa na sua teologia e crê na inerrância das Escrituras, crê em céu e inferno. Aparentemente, até onde a gente saiba, não tem nenhuma história de ter ficado bêbado e causado algum escândalo no testemunho de Jesus. É uma pessoa que não é viciada em pornografia, é um homem de família, ama o seu país, inclusive disse que nunca voltou na Dilma, e tem uma boa reputação do seu bairro também. Então, deixa eu te dizer o seguinte: se tem uma pessoa para ser recebida na classe de membros da processo de membresia da comuna, no próximo mês aí, provavelmente em maio, a gente vai estar fazendo uma classe especial aí com novos membros, depois do batismo. Eu queria indicar que é essa pessoa, porque a vida religiosa, assim, essa pessoa é um exemplo, é algo que a gente pode admirar de fato, amém? Agora, com muita tristeza, irmãos, eu estou falando de um fariseu do século 21, sabia? Esse é um fariseu atual, dos tempos modernos. Porque o fariseu do primeiro século, que a gente lê na Bíblia e lê com preconceito, quando ouve essa palavra fariseu, a gente pensa que é um palavrão no Novo Testamento, né? Opa, tem que trocar? Sem problema, então me ajuda aí só. Do cabo aqui, depois eu tiro, senão vai dar mais trabalho. Irmãos, o fariseu do primeiro século não é uma pessoa desprezada como legalista pela igreja da sua época ou pelos religiosos, aí pelos judeus. O fariseu, quando a gente lê na palavra aqui, é uma pessoa que é um modelo de vida, é uma pessoa exemplar, é uma pessoa que é piedosa, é religiosa nesse sentido que todo mundo aceita, que é ativo, participativo. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o fariseu em Romanos capítulo 10, versículo 2. Ele diz assim, que os fariseus tinham um zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Quer dizer, é surpreendente isso, porque a gente pode ser até apaixonado por Deus, mas isso não quer dizer que a gente conhece
a Deus. A gente pode ter uma empolgação com as coisas de Deus, mas não quer dizer que a gente conhece a Deus. E muitas vezes a gente caminha no mundo religioso, quero usar essa palavra para falar toda a esfera religiosa, cristã, evangélica, ou qualquer tradição cristã, já que estamos no ambiente cristão, vamos falar do nosso ninho, vamos falar do nosso arraial. A gente pode viver uma vida religiosa, gente, de atividades na igreja, de vida com amigos e com irmãos, de fazer um monte de coisa que aparentemente é por bem, mas está sendo enganado. A gente está escravizado por uma questão que a gente chama de legalismo, e do legalismo religioso. E uma coisa que é trágica a gente falar e afirmar, e eu afirmo isso com muito temor e dor no coração, é que aqueles que cresceram na igreja, ou que já está há muito tempo na igreja, infelizmente é o grupo, não único, mas o mais suscetível para estar dentro do legalismo religioso. Inclusive aqui na nossa comunidade, que vai celebrar 7 anos só de existência de organização nesse ano. Porque a gente acaba tendo um tipo de orgulho com a nossa tradição religiosa, com as nossas práticas de igreja, com as nossas tradições culturais, inclusive. Estou voltando do Canadá esses dias, compartilhei com a igreja, então vi muita coisa de culturas diferentes, e aí você volta com uma parte que nem tudo é desprezível na cultura brasileira, mas é impressionante como tudo isso pode nos cegar. Podem nos cegar do impacto de fato que é o pecado na nossa vida, na nossa história, e de reconhecer para valer o único Salvador, apenas Jesus, nada mais, acrescente nada mais para o que Jesus fez na cruz, que derramou seu sangue e ressuscitou por cada um de nós. Não acrescente nada mais para aquele que pode nos resgatar do pecado, uma vida sem comunhão com Deus. É apenas isso. Não é igreja, não é campanha, não é ler a Bíblia do jeito certo, é Jesus, apenas Jesus. Queria que os irmãos, junto comigo, prestassem atenção em alguns versículos, só alguns, porque tem vários versículos da Bíblia que falam sobre o orgulho. Eu queria que quando a gente lesse essa palavra orgulho, pensasse no orgulho da tradição religiosa, pensasse no orgulho da tradição do legalismo religioso, que muitas vezes o nosso coração está cheio. Olha o que a Bíblia tem a dizer sobre o orgulho. Provérbios 15, 25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso. Provérbios 16, 18 diz assim: orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Isaías 13, 11 diz assim: darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Só mais um versículo, Tiago 4, 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Agora, por que a Bíblia dá tanta ênfase nessa questão de que Deus se opõe ao orgulhoso ou aos orgulhosos? Bom, pode ter mais de uma razão, mas uma básica é porque o orgulho humano, o orgulho no coração do homem e da mulher, está em oposição a Deus. Básico assim. Nosso orgulho, nossa vaidade, já dizia Al Pacino quando ele interpretou o diabo, o advogado do diabo, né? A última frase dele que é fantástica, que ele fala assim: vaidade, ele está falando do advogado do diabo, ele fala: vaidade, o meu pecado preferido. Eu nunca esqueci, eu assisti moleque, tinha cabelo nessa época, e não esqueço dessa frase. E ele dá um sorriso, eu falei assim: nossa, não estou indicando o filme, tá? Eu vi umas cenas lá que o Maurício não posso tirar eles não, mas essa frase marca. Agora, sabe o que é incrível, gente, e é assustador ao mesmo tempo? É ver
o orgulho, onde muitas vezes a gente encontra a presença do orgulho com intensidade, em lugares que nos surpreendem, porque a gente pensa que justamente naquele ambiente, entre aquelas pessoas, o orgulho não podia prevalecer. E, com muita tristeza, uma das áreas e dos ambientes que o orgulho se manifesta muito frequentemente é o ambiente da religião. O ambiente onde nós falamos que nós adoramos em comunidade, celebramos, não o culto de domingo, falando da vida em comunidade. Quando você caminha, e no nosso caso, caminhamos como uma igreja do Senhor. Mas é impressionante quando o orgulho se manifesta no nosso meio, o estrago que faz. E quando o orgulho está preso, e o que manifesta desse orgulho é legalismo, é a tradição dos homens, é terrível. E o texto de hoje começa mostrando, irmãos, hoje é um texto, até por causa da questão do horário, mas o texto é muito rico. E eu vou passar só naquilo que é essencial, porque é fantástico. Eu estava lendo um comentário para basear essa mensagem, como estou fazendo no Evangelho de Marcos, e é muita informação. Precisava de muito mais tempo para detalhar, mas eu acho que a essência aqui é a gente perceber o contexto onde está acontecendo esse diálogo, com as pessoas que Jesus está falando, e o que está acontecendo aqui, que é o que destaca, porque o texto em si, ele se explica. Jesus dá uma explicação que é direta, não tem dúvida do que ele está falando e ensinando. Mas olha só, o texto começa mostrando, diz assim no versículo 1, logo de cara, se você está com a sua Bíblia aberta, e fala que os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Quer dizer, esse grupo de líderes, eles vêm até Jesus e eles têm uma certeza. Eles têm a certeza que eles sabem quem é Jesus. Eles pensam que sabem quem é Jesus, e eles estão determinados, eles querem pôr um fim na reputação de Jesus. Eles querem pôr um fim, na verdade, na credibilidade que Jesus está ganhando com as pessoas. E por outro lado, gente, muitas vezes a nossa mente, não parece que a gente também tem certeza para julgar previamente o caráter de uma pessoa que a gente mal sabe da história dela? Não é verdade que muitas vezes a gente tem opiniões firmes, formadas, e a gente busca justamente evidências na vida do outro para confirmar o nosso julgamento? Não é verdade que se a gente não conseguir encontrar uma falha na vida de uma pessoa, no caráter de uma pessoa que a gente mal conhece, ou que a gente pensa conhecer, porque a gente cruza aqui na igreja tão rapidamente, e a gente pensa que conhece a história de gente aqui que tem vida, que tem muitos acontecimentos, que tem muitas dores e muitas cicatrizes na sua história, muitos milagres também, muitas vitórias, mas é muita história, é muito rico. A vida de cada um que está aqui, gente, é muita riqueza de informação, de experiência, de acontecimentos. Gente, é muita coisa que está acontecendo com o teu irmão que está sentado na tua frente, do teu lado, e que você não sabe o nome dele. É muita coisa que está acontecendo nos últimos dias na vida de gente que está aí, duas cadeiras do teu lado, que você não... Uma reunião de domingo, estamos aqui há 2 horas reunidos, você não vai ter tempo de falar nem oi direito. Talvez você chegou atrasado, perdeu parte do café, que não teve de provocação nossa no bom sentido de se cruzar, de se tocar, de conversar, de dizer o nome ali, dar um oi, um pouquinho mais de calor. Opa, combinação. Bem, vamos aí, não vou parar. Não consigo falar em voz alta. Se botar o som na minha vez, tá, Diogo? Irmãos, olha que esse grupo, a estratégia que os fariseus estão usando com Jesus. Os versos 1 a 5, a gente vê esse grupo que é uma elite religiosa e espiritual, e eles cercam Jesus. O que eles estão procurando é um modo de acusar Jesus. E aí, o pior, sabe o que acontece? E o versículo seguinte vai dizer isso no versículo 5, é que os discípulos dão uma brecha, vamos dizer essa palavra, justamente porque é algo para acusar Jesus, porque
5 diz assim: então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus. Voltou? Som. Diz assim o versículo 5: então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E aí, ao ler esse versículo, talvez você pense que esse aqui tem a ver com higiene. Não tem nada a ver com higiene, viu, gente? Como a gente pode pensar, mas diz respeito a um ritual, a um rito de purificação, a tradição religiosa que foi acrescentada além do mandamento das Escrituras. E aí essas tradições, elas começam a serem usadas, e na prática de vida deles, essas tradições estão sendo usadas para estabelecer justamente uma superioridade espiritual dos fariseus e dos mestres da lei acima das pessoas comuns. Eles são os que conseguem, eles são os bons. E aqui Marcos está escrevendo para um público gentil. A gente já viu isso no início do livro do Evangelho de Marcos, mas aqui ele está escrevendo provavelmente para uma audiência romana. E é por isso que Marcos dá uma explicação disso, desse contexto, no versículo 3 e 4, quando ele diz, a gente já leu, mas vou repetir: os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Quer dizer, se você tocasse alguma coisa que eles considerassem impura, você tinha que se lavar. Se você tocasse um gentil, inclusive, você teria que se lavar. Se você não respeitasse a tradição dos anciãos, dos mestres da lei, você estava em pecado. Quer dizer, os ritos religiosos, essa tradição legalística aqui, ela começa a tomar a vida de todos. Ela começa, na verdade, a escravizar ao invés de libertar esse grupo. E aqui é um grupo, gente, que está cego para tudo isso que está acontecendo. Quer dizer, eles mesmos se amarraram numa tradição, numa forma de viver a vida religiosa, e agora esse grupo tem a ousadia de desafiar Jesus com um ar de superioridade espiritual, de orgulho. E eles perguntam: por que seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Você percebeu que não tem uma citação das Escrituras aqui? Eles não estão preocupados em citar Moisés, em citar o Velho Testamento. Eles estão preocupados com a tradição dos líderes religiosos. Quer dizer, essa tradição, gente, essa prática, ela poderia até ter uma boa intenção, porque essa prática de se lavar, de certa forma, ela está lembrando os judeus que eles estavam impuros diante de Deus. Só que o problema deles é que eles estão errados. Eles estão errados com o porquê, com o motivo verdadeiro dessa situação, dessa impureza. Porque eles consideram que o problema deles é de fora, é o exterior, é lavar a mão. Quando o problema deles é outro, é de dentro. Quer dizer, o problema não está com a mão, o problema está com o coração. E é o que Jesus vai mostrar nesse diálogo, nesse confronto, nessa conversa. E a gente precisa reconhecer, gente, que, de fato, hoje, no ambiente cristão, de igreja, a gente convive aqui, estamos ensinando, convivendo, aprendendo um com o outro. E a verdade é que é muito difícil saber do coração da pessoa que caminha com a gente. É muito difícil, por mais que eu tenha amizade com o Jair, conviva com ele, mais até do que alguns irmãos aqui da igreja, mas o coração do Jair, hoje quando ele chegou aqui na igreja, eu falei, ele me ajuda com a direção do culto, tal, mas eu sei lá como é que está o coração do Jair de fato, como é que foi essa noite, como é que foi essa semana. Agora, é mais fácil, vamos falar a verdade, lógico que é mais fácil fazer uma lista. Vamos fazer uma listinha? Vamos definir algumas atividades religiosas que, se a gente conseguir ticar, uau, se a gente conseguir cumprir, é muito mais fácil da gente estar aqui com Deus. Então vamos estabelecer. Os irmãos que são mais antigos de igreja, com algumas tradições, vamos colocar que se usar calça comprida
é pecado, fica mais fácil de estabelecer santidade no nosso meio para as mulheres. Vamos indicar que naquela época, é engraçado porque eles eram muito com a mulherada, né? E os homens eram só o jogo de futebol. Né? E eu preciso desse ambiente, viu, gente, para falar isso. Vamos indicar que ter televisão em casa é pecado. Vamos indicar que não vir à igreja para assistir o Corinthians ganhar do Palmeiras, e não vem falar por causa dos pênaltis, e a notícia chegou até no Canadá, aí você coloca lá, tudo bem que para alguns aqui você esquece, vamos falar de outra coisa. Aí não vai edificar. Mas sabe esse negócio de esticar? Olha, tem 5 cultos na semana na igreja. Eu venho 5. Então, ufa, é um pouco mais religioso e mais com Deus do que aquele irmão que vem só de domingo. E você não sabe por que aquele irmão vem só de domingo. E você não sabe por que aquele irmão às vezes vem domingo sim, domingo não. E você não sabe por que aquele irmão que está um pouco mais distante aqui hoje, o que ele está fazendo. Talvez um outro irmão saiba, mas essa informação não é compartilhada. Na nossa cabeça, a gente departamentaliza e faz essa lista. A gente tem esse checklist, gente. Preciso confessar para vocês, a gente tem esse parâmetro. Por quê? Porque é mais fácil. Porque, gente, sondar o coração, só Deus. Então, eu tenho que ir para a prática. Eu disse, irmão, peraí, olha, irmão, faz esse curso do livro que eu não vejo você trazer um envelope contribuição aqui na igreja. O que está acontecendo? Não está com fé no Senhor? Mas já pensou a gente fazer um tipo aqui, o pessoal vem e bate sabe, tem que apertar um botão ali no quadro. Sobre o tempo que o pessoal tinha um mural na igreja, com os envelopes de dízimo e com os meses ali, o tesoureiro da igreja que controlava por isso que o irmão contribuía com o dízimo, ele ficava e dava um ok. Eu acho que era feito com boas intenções, viu? Não é com maldade. É com esse pensamento do controle, de controlar, de estabelecer o quão mais santo ou quão menos. Irmãos, é interessante que os evangelhos, Jesus confronta essa hipocrisia dos religiosos do seu tempo. E esse evangelho, irmãos, ele tem que confrontar a nossa hipocrisia de hoje também. A gente tem que olhar para Jesus e ver o que Jesus mostra aqui. E Jesus está mostrando nesse texto que a gente leu que é o problema com esse grupo e com todos nós. Jesus não está fazendo aqui, você percebeu que Jesus não retruca o que eles estão falando? Ele não cita em nenhum momento o comportamento dos discípulos. Ao invés disso, ele vai questionar, de fato, de onde vem essa autoridade espiritual que vocês estão falando? Espera aí, é a tradição dos homens que importa ou é a palavra? Ou é a palavra de Deus? O que de fato vai determinar como você pensa hoje? É porque nós organizamos a igreja há 10 anos, há 20, há 30, há 40 anos desse modo, e culturalmente o tempo passa e as coisas mudam, e as coisas ao nosso redor mudam, mas há 40 anos a gente começava com um culto assim. 40 anos a gente fazia assim, assim, assado. Poderia ser até bom. Mas é isso que dirige a nossa vida? Ou é a palavra de Deus? São os princípios do Evangelho, são os princípios com Jesus. E olha que Jesus é forte com as suas palavras. Ele não está aqui com um docinho não, gente. Aqui, desculpe, mas ele vai na contramão da nossa cultura, inclusive de hoje. A gente pega leve, fala assim, direto, lógico, não estou falando para ser estúpido. Mas olha o que Jesus fala no versículo 6. Ele chama esse grupo de fariseus hipócritas. E ele diz aqui a respeito, olha, esse grupo, vocês dizem as coisas certas a respeito de Deus, mas o coração de vocês ainda é mundano. O falar bate, o falar é de Deus. O falar é, oh, amantíssimo Deus, Santo Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas a vida, o coração está podre. Sabe aquele irmão que ora com a voz de trovão na igreja? E esse voz de trovão ele esquece e fala com essa voz de trovão de medo assustador e rude com o filhinho. Depois no dia a dia, porque não tolera a desobediência do filho. Quer dizer, o cara tem uma forma de se expressar religiosamente correta, vamos dizer assim, dentro dos nossos padrões que a gente estabelece.
Mas a vida, o coração não é de Deus ainda. O coração é mundano. E gente, vamos falar sério. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 6 a 8. Fala assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não gostam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E aqui de novo, de maneira alguma, Jesus não está falando que todas as tradições são más, são ruins, porque você vai ler o livro de Atos, tem algumas tradições que são mantidas pela igreja. Tem algumas práticas que são dos judeus, inclusive. Eles vão ter uma conversa lá, no meio do livro de Atos, para definir: olha, a gente pode continuar fazendo isso, ou a gente abandona, ou incorpora na nossa vida cristã. Como é que a gente faz isso sendo judeu? E como é que aqueles que são gentios, que estão sendo alcançados agora, vão se comportar? E dá bagunça, gente. Tem uma assembleia da igreja lá, que é a primeira assembleia assim, né? Os favoráveis não são todos que levantam a mão, e a proposta não é apoiada. Sabe aquele lance batista? Começou lá atrás. Mas peraí, mas não quer dizer que é tudo ruim, que tudo se joga no lixo. Agora o problema é quando a tradição é colocada no nível ou acima das Escrituras, da palavra de Deus. É algo como a Bíblia mais isso. Isso a gente está vendo muito, gente, em algumas pregações que deveriam ser do Evangelho, mas é o Evangelho mais isso. É o Evangelho mais a oferta. É o Evangelho mais a campanha. É o Evangelho mais, deixa eu fazer desse jeito para inclinar a vontade de Deus ao meu favor. É o Evangelho mais o meu esforço, a minha tradição. E é por isso que no versículo 13, Jesus vai dizer assim: assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Irmãos, uma coisa que passa talvez despercebido nesse texto, e eu percebi porque eu estava estudando e anotei o que o autor do comentário estava falando. E ele dizia assim que esse texto, ele mostra uma progressão terrível aqui, quando você entra nesse caminho do legalismo religioso. Dá uma olhada rapidamente. Primeiro, versículo 7. Ele mostra que você começa a ensinar as regras dos homens. Depois, no versículo 8, mostra que você começa a negligenciar os mandamentos de Deus para se apegar às tradições dos homens. E mais adiante, no versículo 9, mostra que você passa a rejeitar, pôr de lado os mandamentos de Deus, para finalmente, como diz no versículo 13, você anular a palavra de Deus por meio da tradição. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente vai falhar, correr esse risco aqui, isso que está sendo citado nesse texto, na nossa própria hipocrisia, que muita gente está nesse caminho. Estamos progredindo, estamos avançando. Cuidado, porque é muito mais fácil para a gente olhar para o outro e chamar o outro de hipócrita, do que ver aquilo que está acontecendo na nossa vida, e que espiritualmente está nos deixando surdo, mudo e cego espiritualmente para a graça de Deus. É terrível isso. Agora, presta atenção, que esse texto todo, Jesus está conversando com quem? Gente, não é com um grupo de ateus, não é um grupo de gente que rejeita Deus. Esses homens que Jesus está conversando são líderes espirituais, líderes religiosos de Israel. Mas esses homens estão colocando as tradições, até mesmo a sua liderança, no lugar da palavra de Deus, no lugar do próprio Deus. É por isso que, presta atenção, é possível o nosso coração ser uma fábrica, se tornar uma fábrica de ídolos. E a tradição dos homens, as nossas tradições, elas se tornam algumas das melhores ferramentas para isso acontecer. Sabe como é que teu coração se transforma numa máquina de ídolos? Porque a tua tradição começa a produzir. Ela é a ferramenta de produzir esses ídolos e você não vê. Esse controle, essa maneira de controlar o agir e a graça de Deus no nosso meio, na nossa vida.
É por isso que Jesus vai falar a partir do versículo 14 ao 23, e estou ensinando com isso. Jesus vai explicar o que? O mais terrível, aquilo que mais contamina o homem, não é aquilo que ele toca, não é aquilo que ele come, é o que está no coração, que já está lá dentro. E é por isso que Jesus ainda fala, os discípulos pedem para Jesus explicar, eles falam assim: como assim? Vocês não entenderam ainda? Não caiu a ficha? Tudo que eu estou ensinando e ainda não entendeu. E esse, gente, Marcos capítulo 7, esse texto é um dos textos mais importantes dos evangelhos. Para ser bem claro, aqui é uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Eu estou falando da única, mas é uma das passagens centrais, porque aqui Jesus vai explicar claramente que a corrupção no homem não é algo externo, é interno. A impureza na vida do homem não é uma questão de comida, do estômago, é do coração. É por isso que o que Jesus fala, gente, é revolucionário. Porque aqui ele está falando: olha, o problema básico de cada um de nós não é você fazer algo para ganhar o favor de Deus. Não é você falar que você é uma pessoa: não, eu sou íntegro, eu nunca roubei, eu nunca matei, nunca adulterei, sou um pai de família, eu sou uma pessoa que tem as finanças em ordem, eu contribuo com generosidade, eu vou à missa, eu vou ao centro espírita, eu vou com os mormons, dou boas-vindas aos testemunhos de Jeová, porque para mim todos são filhos de Deus, e eu quero fazer o bem, me sinto bem no meio evangélico, venho no culto, participo das ações cívicas da minha cidade. Você já ouviu aquela expressão que a gente fala: poxa, só falta ser de Deus esse cara, né? Só faltava ter Jesus na vida. A gente ouve falar muito disso para justificar, principalmente quando nossas filho ou amigos estão namorando com uma pessoa que não é cristã. A gente tem esse jargão, né? Poxa, é uma pessoa tão boa, só falta Deus, só falta ser de Jesus, só isso que falta, né? Mas é uma pessoa tão boa, tão esforçada, homem de moral, com tanta gente podre aí. Mas o que Jesus está falando: olha, desculpa, esse esforço de ser do bem, esse esforço de fazer tudo para dar certo, não é suficiente, porque não é o esforço externo, é o que Jesus fez na cruz por mim que me justifica diante de Deus. É o que Jesus fez, não o que eu vou fazer. Porque muita gente pensa que é ser crente, é viver na igreja, é assumir ministério, fazer não sei o que. Isso tudo pode ter uma consequência boa. Vamos pensar assim, tá? Não precisa pensar que tudo é estragado. A minha vida diária, depois de vida de igreja, de comunidade, pode ter algo muito bom nisso tudo. Mas não é isso que move, que faz eu ser justificado, santificado, transformado. Porque só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. É por isso que o problema central é o que 1 Samuel, lá atrás, ele já estudou o livro de 1 Samuel aqui na comuna, mas 1 Samuel 16:7 diz que o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, é muito sério. Porque hoje eu quero orar por você, porque talvez você é um homem religioso, uma mulher religiosa. Inclusive a nossa amiga de fé aqui na comunidade, mas você pensa que você ganha, ou você se prova uma pessoa de Deus por aquilo que você faz. Mas hoje talvez eu diga para você que você não é o que Jesus fez. Eu não sou boa não, eu não sou bom não, eu não sou o cara certo, mas é o que Jesus fez por mim. É o que Jesus fez por mim lá no passado, porque é isso que Jesus faz. Jesus me alcança agora para transformar minha história passada, trazendo perdão, restauração, uma nova vida. E a partir de agora eu vivo a minha vida presente com esperança no futuro, porque Ele promete ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que eu não tenho medo, porque amanhã, gente, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou pecar. Eu estou bem com minha esposa, estamos bem, estamos num momento bem saudável, mas pode virar, e deixa só o tempo lá, porque meu coração, ele é inclinado ao mal. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida para me convencer do pecado, para trazer o perdão de Deus. Mas eu já sou perdoado. Mas esse processo de santificação dele é permanente, gente.
é contínuo, é sempre, não para até Jesus vir e buscar a sua igreja, porque essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus, essa é a esperança que nós temos quando celebramos a ceia do Senhor, é a esperança que Ele virá buscar a sua igreja e finalmente nós vamos ter esse corpo transformado, a experiência da glorificação que nós vamos ter de algo que vai ser transformado, vai ser mudado, e aí finalmente a gente vai viver uma vida de uma qualidade diferente, de comunhão permanente sempre com Deus. Mas até lá, gente, não, mas eu sou uma pessoa boa, sou um avô bom, sou um tio bom, sou uma pessoa bacana, simpática dentro da igreja. Tomara que você seja mesmo no sentido normal disso, mas reconhecendo o que Jesus fez por mim, o que Jesus faz por mim, que me mantém aqui, que me dá esperança, que me dá vida aqui. Não tem nada que eu possa acrescentar a isso. Então, que a pergunta para nós orarmos agora e encerrarmos: quando o Senhor examina o seu coração, o que Ele vê? Ele vê alguém que se acha justo por si mesmo, quer dizer, um verdadeiro legalista, que pensa naquilo que, olha, isso aqui é o que eu já fiz, é o que eu faço com a minha vida, é por isso que eu estou justificado? Ou é uma pessoa que se reconhece como pecador, mas que o coração está humilde, confiando apenas naquilo que Jesus já fez? Porque é essa a diferença que tem um significado eterno na minha vida e na sua vida. E talvez hoje o que você precisa é crer. A gente acabou de celebrar a Páscoa, não foi? E a Páscoa é esse lembrete que aqui o mesmo Espírito que agiu para ressuscitar Jesus dentre os mortos, é Ele que pode trazer vida hoje para você. Se você tiver um coração humilde que reconheça que você precisa, olha, eu preciso confiar naquilo que Jesus fez por mim. Eu quero te convidar para ficar inteiro agora, porque talvez hoje é o dia de você experimentar o poder da ressurreição na tua vida, na tua história. Confiar plenamente no Senhor. Coloca a tua confiança, a sua esperança em Cristo apenas. E você que está às vezes nessas crises da tradição religiosa, no legalismo religioso, é dia de você olhar para isso, trazer arrependimento, trazer o perdão de Cristo, de fato, e lidar com isso como Jesus lidou, inclusive sendo, desculpe, usando talvez a mesma palavra para si mesmo, como eu tenho que fazer muitas vezes comigo, e às vezes eu estou sozinho e tenho que me reconhecer hipócrita, que eu sou muitas vezes, porque estou tentando fazer isso, pensando que, até aqui na questão de igreja, que é o que eu vou pensar, que eu vou elaborar, que vai fazer a igreja andar e dar certo, mas a igreja dá certo, o caminho, o avanço, pela graça e misericórdia de Deus, que me usa, que usa você, que usa o nosso irmão e nossa irmã aqui, como a igreja do Senhor, que somos todos nós. Mas é o Senhor que faz. Vamos orar agora, vamos clamar a Deus. Pai querido, essa palavra, Senhor, é muito séria, nos chama a atenção no dia de hoje, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, a começar em mim, pela tua misericórdia, por tanta hipocrisia que muitas vezes se levanta e se manifesta na minha vida, principalmente naquilo que envolve o teu nome, Senhor. Tem misericórdia, Pai, de tantas decisões e forma de julgar o outro, Pai, da maneira errada. Tem misericórdia quando isso acontece na minha vida e começa na minha casa, isso, Senhor. Quando eu acuso a Deus, Senhor, de alguma coisa, ou as minhas crianças também. Deus, tem misericórdia, Deus, de mim. Tem misericórdia dos meus irmãos aqui, Senhor. Quando a gente olha para o outro e busca hipocrisia na vida do outro, e estamos sendo legalistas, Senhor, de uma tradição, de uma vida que nos afasta do Senhor. Deus, tem misericórdia disso na nossa história como igreja aqui na comunidade e com os demais irmãos que estão aqui. Mas, Senhor, hoje, essa palavra traga correção do Senhor, uma exortação que provoque um santo temor no nosso coração, mas que abra os nossos olhos espirituais para reconhecer que se estamos aqui, Pai, hoje de pé ainda, é pela Tua misericórdia, é pela Tua graça, é por causa de Jesus apenas. Por isso, Deus, quando o Senhor salva alguém no nosso meio, é porque o Senhor que alcança. Quando o Senhor transforma a vida de um pecador no nosso meio, como o Senhor já fez, e hoje nós oramos que hoje seja um dia da Tua salvação se manifestar no nosso meio, é porque o Senhor agiu primeiro, é porque o Senhor alcançou primeiro. Então, Deus, hoje é
um dia que nós queremos reconhecer o Senhor nas nossas vidas e na nossa história, e tudo o que Jesus já fez. E chamá-lo, Pai, reconhecer mais uma vez que o Senhor é de fato o nosso Senhor, Ele Salvador, o único a quem nós nos rendemos e nos entregamos plenamente por tudo aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus. Amém.